Eu acho a escolha da Macaé uma excelente escolha, né, para o presidente Lula, né? Primeiro, eu acho que antes de falar da própria profissional, né, mas não daria para ser diferente depois do que aconteceu, né? Não daria, primeiro que não daria para ser diferente de retirar uma pessoa negra da chefia do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, né? Como era o ex-ministro Silvio Almeida, né? E até porque a outra pessoa envolvida, né, em toda aquela triste situação, né? Que era a ministra Niele Franco, também uma mulher negra, né? Foi um recado que eu acho que foi essa escolha foi mais do que simbólica, foi também um recado, né, que o Lula dá nesse momento, né? Um recado de valorização, né, das pessoas negras, das mulheres negras especialmente, num momento em que uma delas afirma, né, ter sofrido um assédio sexual, né, ter sido vítima de assédio sexual. Então, o ponto é que eu acho que, ou seja, do ponto de vista assim, político simbólico, é muito forte a escolha da Macaé, né? E do ponto de vista técnico também, né? Eu tive a oportunidade de conversar a última vez que eu conversei com a Macaé foi inclusive num evento que eu e ela participamos, né, organizado pelos estudantes brasileiros na Inglaterra, lá em Oxford, né, uns meses atrás, e eu tinha ido falar sobre um assunto, ela sobre outro assunto, ela estava por lá. A Macaé é uma pessoa que é especializada em educação, né? Ela é especializada, ela foi, né, atuou como titular da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade, Inclusão, né, do Ministério da Educação, e só se fosse só por isso já era gabaritada, né, para atuar no Ministério dos Direitos Humanos, mas ela também atuou e cuidou da área de educação, né, na Secretaria Municipal de Educação de 2005 a 2012 em Belo Horizonte e depois no governo estadual de 2015 e 2018 ela também cuidou da área de educação, né, foi vereadora em Belo Horizonte, foi eleita agora deputada estadual, estava exercendo seu mandato como deputada estadual. Então, eu acho que é um nome que primeiro, é um nome que politicamente é um nome forte, é uma pessoa que conhece a política pública, é uma pessoa que conhece a estrutura da política pública, inclusive havia reclamações com relação à atual gestão dos direitos humanos no Ministério no que diz respeito à questão da gestão pública, né? Dificuldade beco sem saídas, dificuldade de gerenciar a máquina do Ministério. Ela já gerenciou, ela foi secretária estadual, municipal, dentro do governo federal, conhece a máquina pública, conhece como funciona o governo, que vai ser bastante útil para o Ministério dos Direitos Humanos. Ao mesmo tempo, ela não sabe apenas, né, como conduzir a máquina, mas ela é também uma figura política, né? É eleita, faz parte do PT, pode vir isso ajuda, inclusive, no processo de negociação. E aí tem um terceiro ponto, né? O Silvio Almeida não era ligado, não era uma indicação partidária, né? Não era uma pessoa ligada a um partido. A Macaé né? É ligada ao PT, né? É deputada estadual pelo PT, né? Então o PT assume com isso também o Ministério dos Direitos Humanos, né? Então, além de ter, ou seja, tem primeiro a questão simbólica de ser uma mulher negra, o que é forte e importante depois que uma mulher negra disse ter sido vítima de assédio. Temos, segundo, uma pessoa que é tecnicamente bastante competente, com experiência, competência técnica, mas também competência política na capacidade de articulação. E em terceiro, temos, no caso, que é o terceiro item dessa minha análise, a questão de que o Ministério dos Direitos Humanos volta para o PT. Né, um ministério que já esteve com o PT e ficou com o PT durante muito tempo, né? Ele volta para o Partido dos Trabalhadores, com a Macaé Evaristo. Mas é uma pena, né, que o governo do PT, do presidente Lula, tenha esperado um caso de assédio para colocar mais uma mulher negra, né, no alto escalão do governo. Me parece meio que isso, né? É claro que é uma decisão política que deveria ser tomada, não poderia ser diferente, mas deveria ser uma decisão ou uma atitude normalizada, né? Não para eventos pontuais, para acenar para a base ou para dar uma resposta como aquilo que ocorreu ou pode ter ocorrido dentro, debaixo dos olhos dos próprios ministros e do próprio governo. De qualquer maneira, professor Marco, É mais oi. uma, né, Diego? Porque é mais uma, né? Quer dizer, colocar mais uma mulher, né? Porque a É. Aniele é mulher negra também. Tem a Então, Aniele, tem a Margarete, aumentar né? essa cota, né? Tem a Margarete, tem a Cida, mas digo Sim, exato. assim, mas digo que, né? São quantos ministros homens?
para Ah, quantas sim, não. ministras Vai mulheres. aumentar a cota, né? É, não deveria ser uma cota, né? Deveria ser algo naturalizado. Mas enfim, eu acho que eu estou muito Alice no País das Maravilhas nessa segunda-feira. Professor Marco Antônio Teixeira, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Leonardo. Prazer estar aqui de novo. E aí? Bom, eu concordo plenamente com o que o Leonardo falou, ou seja, a resposta foi certeira, não é? Em duas frentes, né? Manteve a representatividade racial e ampliou a representatividade feminina. Agora, obviamente, que para além disso, está se trazendo uma pessoa que tem experiência política e que vai entrar num momento de crise no próprio ministério, vai ter que refazer equipe. E note bem, Leonardo Sakamoto, Diego, no ministério que ele não implementa política pública. Tá? É um ministério muito mais de articulação com a sociedade civil e que, portanto, precisa de uma pessoa que tenha trânsito, não é? Que tenha capacidade de discutir temas que não são temas consensuais na sociedade, muito pelo contrário, não é? Os direitos humanos e tudo aquilo que ele mobiliza na perspectiva que a gente conhece, não é? Iluminista, de respeito à diversidade, vem sofrendo cada vez mais oposição, sobretudo da direita e da extrema direita na sociedade. Ou seja, a pessoa tem que ter capacidade de articulação e consistência no discurso, não é? Então, ao que parece, a deputada Macaé reúne isso não apenas pela trajetória que ela tem, de uma pessoa que militou na educação na área de diversidade, quando passou pelos governos, não é? Mas também pela experiência política que ela carrega. Ou seja, tem muita gente que comete esse erro, né? Achar que o ministro tem que ser técnico, não é? Não, não, o ministro tem que ser profundo conhecedor do seu assunto, mas tem que ter uma capacidade política muito grande, não é? E aí o outro acerto também foi chamar a responsabilidade do PT. Tá? Todos nós sabemos que o PT tem, em algumas circunstâncias, sobretudo os dirigentes do PT, promovido fogo amigo para dentro do governo, né? O ministro Haddad foi vítima disso, volta e meia outros ministros também. Então, aqui na pasta de direitos humanos, o Lula, cujo Silvio Almeida era da sua cota, ele agora corresponsabiliza o PT. Ele fez uma escolha que foi dele, foi pessoal, mas essa escolha também traz o PT para poder, de alguma maneira, assumir a responsabilidade à frente de uma pasta tão complexa dentro do governo. Então, eu vejo como uma medida absolutamente acertada, rápida, né? Precisava ser rápida também, até para valorizar o ministério, ou seja, a indicação da ministra Stadioeck era provisória, e tinha que ser provisória no sentido do termo mesmo. Então, agora é esperar, não é? Como que as políticas vão ser, eu não sei se reconstruídas, né, mas retomadas, uma vez que essa crise toda não afetou só o ministro Almeida, o ministro Silvio Almeida e o governo também. Ela afetou a política de direitos humanos, ela afetou o tema direitos humanos em si, e ela, de certa forma, Diego, Leonardo, né, caiu como uma ducha fria para muitas pessoas que gravitam em torno do tema, não é, que buscam valorizar esse tema. Verdade. Ô, Sakamoto, quais são as prioridades agora? Quer dizer, agora não, né? De sempre, mas que agora para a ministra Macaé Evaristo, assim que ela tomar posse nessa área de direitos humanos, né? Quais você acredita que devem ser as prioridades? Você que trabalha e cobre assuntos, né, ligados aos direitos humanos tão fortemente. Então, os direitos humanos, eu acho que até, como bem colocou o Marco, é uma pasta que não tem dinheiro, não tem recursos, né? Ela depende bastante de articulação. Articulação tanto para o ministro ou para a ministra bater pedra no Congresso Nacional e procurar emendas parlamentares para projetos, né? E para linhas, né, de atuação, né, de fomento, né? Quanto para a aprovação de leis, né? E também diálogos com outros ministérios para aprovação de portarias, instruções normativas e afins. Então, é um ministério para bater muita perna, né? E ter um diálogo muito, muito grande, não só com o Congresso Nacional, mas também com as assembleias legislativas e algumas câmaras de vereadores e prefeituras e governos, né? É um trabalho aquela coisa, pouco recurso, né? Mas que é necessário fazer essa articulação, inserir o tema, até porque nós sabemos
direitos humanos é um tema transversal nacional. Ele tem que estar presente em todas as outras dimensões da vida, na economia, na política, na saúde, tudo. Então tem esse trabalho assim de formiguinha muito grande. É claro que a ministra vai levar a sua experiência em educação, em inclusão, em diversidade para dentro, mas isso é apenas uma pauta, uma parte da pauta do Ministério dos Direitos Humanos, que abrange, por exemplo, trabalho escravo, tráfico de seres humanos, pessoas com deficiência, crianças, né, direito à infância, né, e tudo isso mais. É uma pauta muito, muito, muito extensa, né, demanda essa articulação e havia, né, havia críticas, né, eu não estou nem entrando na questão das denúncias ou não contra o ministro Silvio Almeida e a gente também não está nem entrando na discussão a respeito da capacidade e da competência intelectual do ministro Silvio Almeida, mas o que havia também muita discussão e muita reclamação entre a sociedade civil, né, com relação ao atendimento, né, como na verdade o Ministério estava atuando para de fato articular determinadas pautas para as necessidades, né, de determinados temas, né. Então havia muita reclamação de bateção de cabeça, de falta de problemas gerenciais ligados ao Ministério, de falta de pessoal, ou seja, havia reclamações a respeito da capacidade gerencial do Ministério de colocar em prática as suas funções, mesmo sabendo que é um ministério bastante diminuto em orçamento, né? O ministro Almeida deu uma imagem, deu uma cara muito grande para o ministério no sentido de visibilidade, das palestras, de participar de eventos, mas havia muita discussão a respeito dessa questão da porta para dentro, né? Havia muita reclamação dentro das coordenadorias, etc. e tal, da situação desses trabalhadores. Então, eu acredito que a Macaé ela vai ter esse trabalho duplo. Ela tem que ter um trabalho de bater perna para fora no Congresso Nacional, em governos, em câmaras e assembleias, conversar, gastar saliva, articular. Para fora também, que quando você tem graves violações de direitos humanos, espera-se do ministro e da ministra dos Direitos Humanos que esteja presente numa chacina de Eldorado dos Carajás, numa chacina de Pau d'Arco, numa chacina de Vigário Geral, da Praça da Sé, tudo isso mais. Eles precisam estar presentes, né, em graves riscos de violação a direitos humanos, como territórios indígenas, no Mato Grosso do Sul, Bahia, também tem que estar presente, porque a presença da figura do ministro é importante, mas também tem a questão da porta para dentro de resolver esses entraves gerenciais, que há muita reclamação de que tem muita coisa encalacrada e que precisa soltar. Exatamente porque a pasta é pequena, tem pouca estrutura, mas é importante porque sem direitos humanos não há vida.